Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão aqui acompanhando a leitura das cartas de Cristo e vão assistindo o gravado. Hoje nós estamos terminando a carta 3, quando agora Jesus vai falar do momento da crucificação, e é um momento bem importante, né, da história, da vida dele que ele conta. E hoje, então, vamos dar o início com a nossa oração de sempre, 2 minutos de meditação silenciosa para que vocês e eu também aqui, a gente faça um momento de silêncio, silêncio mental, né? Em contato com o nosso eu interior, sem os pensamentos. Esse é um grande exercício. 2 minutos. E às vezes 2 minutos parece muito para não pensar, mas é um exercício. E depois a afirmação que a gente sempre faz, que está nas cartas também, na parte das cartas suplementares, nos dando a oportunidade de criar, com a nossa intenção nessa afirmação, um mundo melhor. Então, todo domingo a gente fala dessa afirmação. Fechando os olhos, né? E concentrando no momento presente, momento do estudo, momento de ouvir de Jesus, sua experiência maior, o que ele quis deixar para a gente. Então vamos lá. Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me revele a sua verdadeira realidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado, para que eu possa perceber melhor a consciência da sua presença em mim e através de mim. Sei que isso é possível, sei que tu me proteges e guardas em perfeito amor, sei que o propósito final é te expressar. Sei que quando falo contigo, tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegarás cada vez mais perto do meu espírito, meu coração ficará mais e mais receptivo. Eu entrego meu ser, minha vida, aos teus cuidados. E mantendo os olhos fechados, eleve o olhar interno em direção às sobrancelhas ou ao centro das sobrancelhas e preste atenção na sua respiração agora. Vamos fazer 3 respirações lentas, profundas e calmas, oxigenando todas as nossas células e preparando para a meditação. Vamos lá. E assim, vamos procurar não pensar os pensamentos. Eles estarão aí, se você os seguir ou tentar negá-los. Não faça nada, apenas observe a respiração e esse momento. Iniciando então.
Pronto, respirando fundo e mantenha os olhos fechados. Eu vou aqui fazer a leitura da nossa afirmação enquanto vocês permanecem concentrados. Diariamente eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina, para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. E assim, a gente começa a leitura de hoje. É a carta 3, já no finalzinho, onde eu já vou aqui postar, então, vou compartilhar a tela, para que todos possam acompanhar junto. Aí, muito bem. Então, começando. Quando comecei a preparar os meus discípulos para a minha morte, que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Custava muito a eles conter o choque e o assombro. Pensar que eu seria crucificado como um criminoso comum era repugnante, inexprimível e, além disso, não queriam me perder de vista. Tinha-os chamado para seguir-me e abandonar suas vidas, as quais tinham sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias e seus lares para enfrentar suas vidas ao meu lado e do meu trabalho. Tinham se orgulhado do meu caminhar pelas cidades, tinham estado dispostos a juntar-se a mim e eram conhecidos como meus discípulos, apesar da rejeição e da dura crítica dos líderes religiosos. E mais ainda, amavam-me e respeitavam-me tanto pela forma como eu vivia meus próprios ensinamentos, como pela maneira como curavam tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia às suas vidas desventuradas. Acreditavam verdadeiramente que eu era o Filho de Deus. Como o Filho de Deus podia acabar na cruz? Perguntavam-se. Aumentava o espanto em cada pergunta. Era impensável. Sentiam que um tremendo vazio se abria diante das suas vidas, uma enorme cratera na terra onde pisavam e uma vasta extensão de instabilidade e de falta de propósito dentro deles mesmos. Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação na qual eu falava. Tal acontecimento destruiria tudo aquilo em que tinham acreditado com todo o seu coração. Dessa maneira, meus discípulos resistiram muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia ocorrer. Agi com firmeza contra suas teimosias negativas e finalmente sentiam-se obrigados a silenciar seus argumentos e a aparentemente aceitar que tal coisa poderia ser possível. Disse a eles que depois da minha morte me veriam de novo
e que esperava que continuasse o trabalho que eu tinha começado. A dor e as discussões que eu tinha provocado entre meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde o meu destino me esperava. Acima de tudo, perguntava-me se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai Consciência Universal e ali ficar até morrer? Às vezes eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor a meus discípulos. Assim comecei minha última viagem em direção a Jerusalém com grande confusão de sentimentos. Por um lado, estava cansado de curar, falar e ensinar as pessoas que me escutavam boquiabertas e não tinham nenhuma real compreensão do que eu estava dizendo. Tinha pensado que meu conhecimento tornaria as pessoas capazes de sair de sua miséria e, pelo menos, estabelecer contato com o Pai e obter um vislumbre do reino dos céus. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo entre meus discípulos. Meu desapontamento e sentido de fracasso trouxeram-me contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena rumo à gloriosa existência que sabia que me esperava depois da morte. Ao mesmo tempo, perguntava-me como poderia suportar a dor da crucificação. Ao longo da minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente, frequentemente em júbilo, com os pensamentos focados no Pai Consciência Amorosa, autor de todo o ser, sabendo que bastava pedir e o que pedisse rapidamente seria manifestado. Eu seria capaz de manter minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho, levado para a crucificação, pregado na cruz com meu peso pendurado pelas minhas mãos? Como estava dando lugar à dúvida e temores, o nível normal das frequências da minha consciência estava baixando. Eu estava descendo novamente as frequências da consciência do plano terreno. Voltei a ser vítima da minha antiga agressividade que me incitava a atos irracionais, que eu não teria sequer considerado quando estava em meu estado anterior de total harmonia com o Pai Consciência Amorosa. Minhas dúvidas e conflitos se exteriorizavam em minha vida como emoções e impulsos humanos que eram opostos à lei cósmica do amor. Primeiro aconteceu o episódio da figueira. Tinha fome e fui em direção à árvore, não esperando verdadeiramente encontrar frutas, porque não era a estação de figos. Ao ver que a busca era infrutífera, amaldiçoei a figueira. 24 horas depois, ela havia murchado até as raízes. Foi uma experiência chocante. Era a primeira vez que minhas palavras tinham causado dano algum. Contudo, mostrou claramente a meus discípulos o poder do pensamento para o bem ou para o mal. Demonstrou que quanto mais espiritualmente evoluída é uma pessoa, maior é o impacto de suas palavras no meio ambiente. Aproveitei a oportunidade para explicar aos meus discípulos que eu tinha me comportado de maneira irrefletida, como faz a maioria dos homens e mulheres, que, tendo grandes expectativas, não conseguem o que querem. Essas pessoas costumam reagir com raiva, lágrimas e até com palavras fortes, que podem ou não significar um desejar mal, ou maldizer a pessoa que tenha negado o que lhes desejavam. Eles já tinham visto por eles mesmos o que a minha maldição tinha causado à figueira. Agora deveriam compreender que, tendo uma forte convicção, poderia ser concedido a eles qualquer coisa que pudesse desejar ou imaginar, mas também deveriam estar constantemente conscientes de sua própria condição mental e emocional. Não deveriam guardar rancor dos outros, mas sim perdoar rapidamente. Do contrário, poderiam causar muito mal àqueles com quem estivessem ressentidos. E isso seria devolvido a eles no devido tempo, como a colheita que se semeava. E mais ainda, tal como é a semeadura, assim é a colheita.
Sabia que o que eu tinha causado à figueira inevitavelmente retornaria para mim de uma ou outra maneira. Então levei os meus discípulos para o templo. Muitos anos tinham se passado desde que eu tinha estado lá, e sabia que minha visita serviria para desencadear os acontecimentos que levariam à minha crucificação. Algumas pessoas me reconheceram e comecei a ensinar em resposta aos seus pedidos. Foram se juntando mais pessoas e os agiotas se amontoaram. Começaram a reclamar. Seus gritos e queixas barulhentos interromperam a linha do meu pensamento enquanto eu ensinava. De repente, a cólera tomou conta de mim. Havia ali pessoas sérias que me rodeavam e desejavam ouvir palavras de vida, as quais em breve não poderia mais pronunciar. E ali estavam mercadores que viviam vendendo animais para o sacrifício, que não beneficiavam ninguém. Aqueles homens somente traziam dívidas e miséria às pessoas. Senti o sangue subir minha cabeça, empurrei as mesas espalhando dinheiro e expulsei do templo os homens de coração duro. Então houve uma tremenda comoção de gritos e lamentações. Alguns brigavam para apanhar o dinheiro. Os mercadores amaldiçoavam-me, chamando-me de malvado, dizendo que eu fazia o trabalho de Beelzebul e outros 1000 demônios mais. Os sacerdotes, os fariseus e todas as pessoas que valorizavam os sacrifícios do templo vieram correndo para averiguar a causa do barulho e da confusão. Ouviram a história dos mercadores e se sentiram tão ofendidos com meus atos que se lançaram aos gritos, em condenações e lamentos para assim impressionar os sacerdotes, cada um protestando mais alto do que seu vizinho, demonstrando seu horror pelo que eu tinha feito. Nunca antes tinha se visto tal coisa no templo. Até mesmo aqueles que antes tinham me escutado estavam incomodados pela minha obstinação e se perguntavam que tipo de homem eu poderia ser. Estavam juntos vendo os acontecimentos quando os sacerdotes e fariseus se aproximaram e os convenceram de que eu tentava destruir tudo aquilo no que acreditavam, pregando um Deus falso, totalmente contrário a qualquer coisa que tinham ouvido falar nas sinagogas. Os sacerdotes passaram a eles a sua própria raiva ultrajada e convenceram-nos de que meu pecado também os contaminaria, se continuassem a dar ouvidos às minhas loucuras. Aos poucos, as pessoas se convenceram de que eu era uma má influência e que deveriam afastar-me do caminho antes que eu pudesse transtornar a paz do país e atrair a ira do governador romano sobre toda a Palestina. Meus discípulos, envergonhados pelo que eu tinha feito, sigilosamente deixaram o lugar e esconderam-se entre as ruelas e alguma distância do templo. Quando mais tarde regressaram para onde eu estava, demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com meus atos. Perguntavam-se se eu tinha perdido o juízo ou se tinha ficado louco, profetizando minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocariam. Foi nesse momento que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente suas crenças judaicas, começou a duvidar de que eu fosse verdadeiramente o Messias. Fazia 3 anos que eu ensinava o povo e não se via nenhum sinal de que o domínio romano se enfraquecia. 3 anos e as pessoas não estavam mais perto da felicidade que eu havia prometido. E agora parecia que estava a ponto de converter-me num perturbador da paz, fazendo cair a ira de Roma sobre suas cabeças. Judas ficou sabendo que o sumo sacerdote judeu queria se desfazer de mim. E então ofereceu seus serviços para me identificar quando assim fosse pedido. Quando a hora Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com meus discípulos, organizei uma ceia com todos reunidos num grande salão. Sabia que aquela era a última vez que comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com a tristeza,
todos os meus temores e conflitos reapareceram. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que estava disposto a fazer por ele. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matassem um cordeiro sem mancha, que o cozinhassem de certa maneira e que pintassem com aquele sangue as portas das moradias israelitas, porque naquele mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado. Com vivacidade, recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentado, sem que nenhum tivesse se salvado. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava do seu Pai Celestial e seu amor por toda a humanidade. Como podiam entusiasmar-se com um pensamento de anjos matando os primogênitos dos egípcios, quando eu tinha dito com toda a clareza que Deus, o Pai, era amor? Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita, convenceu-se de que deveria levar seu único filho ao deserto, matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Um pensamento pagão e revoltante. Pensei nos sacrifícios de animais no templo, amando a todos os seres vivos da criação como eu amava. Essa prática era para mim uma abominação. E agora eu estava a ponto de ser levado para a morte porque tinha me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. E quando considerava o tão pouco do meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me por que eu tinha sido enviado em tal missão. Senti, de repente, um estremecimento de ressentimento e raiva que se entrelaçaram aos sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Com certo cinismo, perguntava-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando já não estivessem com eles. Se podiam esquecer tão rapidamente todos os ensinamentos sobre amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa, enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles, de que se recordariam quando morresse como um malfeitor na cruz, a mais desprezível das mortes? Depois pensei que se o derramamento de sangue os comoveria em tanto, daria a eles sangue para que se recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei o pão, parti-o, passei-o a meus discípulos e disse que o comessem. Comparei o pão partido com o futuro do meu corpo partido e pedi que repetissem o partir o pão e o distribuir, em lembrança do sacrifício do meu corpo para trazer a verdade sobre Deus e a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com um humor estranho, pararam de comer, escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir, tomei minha taça de vinho e a entreguei, dizendo que cada um deveria beber dela, posto que era o símbolo de meu sangue que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Vi que meu tom de voz tinha tocado alguns deles. Sobriamente, cada um tomou um gole e depois passou a taça para quem estava ao seu lado. Mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então eu disse que um deles me trairia.
Em segredo, eu entendia os seus motivos e sabia que ele era uma parte necessária da futura sequência de acontecimentos e simplesmente cumpria o papel que sua natureza o levava a desempenhar. Eu sabia que ele sofreria muito e senti compaixão por ele, mas guardei esse pensamento só para mim. Ao mencionar que um deles me trairia, disse a Judas que saísse para fazer rapidamente o que tinha que fazer. Os discípulos despertaram, se perguntando se realmente aquela era a sua última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminações por tê-los colocado em tal armadilha. Outra vez, perguntavam-se o que fariam de suas vidas depois que eu me fosse. Perguntavam-se qual seria o seu lugar na comunidade se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles, queixavam-se. Ninguém voltaria a confiar no que dissessem. Profundamente entristecido pela resposta egoísta diante da minha situação, assegurei a eles que não tinham que temer por sua segurança. Deviam abandonar-me e não haveria ligação entre eles e a minha crucificação. Sugeri que depois da minha morte se dispersassem e voltassem para a Galileia. Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência, negando que algum dia me abandonaria. Mas é claro, foi o que ele fez. Mesmo depois de todo o amor que tinha por meus companheiros e de tudo que desejava obter para eles, naquele momento da minha própria necessidade ainda encontrava total falta de compreensão, até resistência. Sua única preocupação era sobre o que poderia acontecer a eles. Não houve nenhuma palavra amável, oferecimento de ajuda ou angústia pela minha dura prova futura. Como era duro o coração humano, pensei. Quantos penosos séculos teriam que passar antes que a humanidade pudesse ir mais além de sua própria dor e sofrimento para garantir talvez uma faísca de amor e compaixão para com outros desafortunados que se encontrassem numa situação pior do que a deles. Porém, ainda que profundamente decepcionado e mesmo machucado por suas reações egoístas, compreendi-os e procurei dar aos meus discípulos coragem para enfrentar o futuro e assegurei que sempre estaria com eles, mesmo quando estivesse fora de suas vistas. A obra que eu tinha começado seria promovida desde o além. Não os deixaria sozinhos. Conheceriam e sentiriam minha presença e isso os consolaria. Disse que se agarrassem à recordação do tempo em que eu tinha estado com eles. Alertei que haveria muitos que continuariam o caminho com o conhecimento que eu havia dado, mas que estranhos buscariam acrescentar a voz da tradição e da razão aos meus ensinamentos. Minhas palavras seriam tão distorcidas que finalmente já não revelariam a verdade original que eu havia trazido ao mundo. Quando disse que isso aconteceria, afligiram-se. Foram mesmo tomados pelo pânico. Fiquei aliviado ao ver que meus ensinamentos não tinham sido em vão, apesar de tudo, que não tinham entrado em ouvidos totalmente surdos. Pediam-me que contassem mais, mas levantei as mãos e disse que isso era tudo o que eu podia dizer. Nesse ponto, senti que havia dito tudo e que eu tinha querido dizer enquanto estava na terra e que meu discurso aos homens havia sido cumprido. Tudo o que eu mais profundamente desejava era retirar-me ao silêncio e encontrar paz e conforto em meu contato com o Pai. Deixamos o salão e fomos andando até o Monte das Oliveiras. Mas o estado dos meus discípulos era de conflito interno, temor e dúvida. A maioria deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos que estariam celebrando a sua própria Páscoa. No jardim havia uma rocha especial,
cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de refugiar-me no vento dentro dela, refugiar-se do vento dentro dela. De modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que quando me movesse para sintonizar-me com o Pai Amor, meus temores se dissolveriam e estaria num estado de paz e de total e absoluta confiança. À medida que senti o poder do amor entrar em mim e tomar posse da minha consciência humana, senti também a força para suportar o que viria sobre mim, o que viria sobre mim. Tomou conta do meu coração. À medida que senti o poder do amor entrar em mim e tomar posse da minha consciência humana, assim também a força para suportar o que viria sobre mim tomou conta do meu coração. Seria capaz de permanecer dentro do amor e dar amor aos outros até o fim. E assim foi. Nem sequer tentarei voltar a entrar no estado do julgamento e da crucificação. Isso não tem importância. Quando finalmente morri na cruz e meu espírito retirou-se do meu corpo torturado, fui elevado dentro de uma luz radiante e indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor, uma poderosa certeza de que tinha feito um bom trabalho, de êxtase na força universal para continuar a obra e dar uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa conhecer. Entrei numa nova e maravilhosa bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência para manter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás. Pude mostrar-me àqueles que eram suficientemente sensíveis para ver-me. No entanto, a história de que Tomé supostamente colocou os dedos em minhas feridas é um disparate. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que, depois da minha morte, ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo, ainda sem uso, onde então seria ungido segundo o costume antes do pôr do sol. Depois, quando a noite chegasse e todos em Jerusalém tivessem cumprido o sabá, ele, ajudado por 2 serviçais de confiança, a cavalo, levaria meu corpo às escondidas durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia, a uma montanha nos arredores de Nazaré, na Galileia. Ali, seguindo minhas instruções e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado refúgio nas tormentas e das pessoas quando eu era um jovem infeliz e rebelde, em disputa com o mundo todo. José prometeu-me que encontraria a gruta seguindo um mapa que eu havia dado a ele e que me deixaria ali, depois de mais um embalsamento. Depois, reconstituiria a pequena entrada para escondê-la totalmente dos possíveis intrusos. Ali meu corpo descansou livre de incômodos. Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos. Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como esse mito ridículo pôde persistir até o século XXI? Isso dá a medida de falta de compreensão dos cristãos, o fato de até hoje terem aceitado cegamente tal dogma. Pense nisso com cuidado. Tendo sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento que é a passagem de uma dimensão superior da consciência universal, por que que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim, em seu mundo e no meu? Enquanto a substância física do meu corpo durante a vida na Terra poderia ser espiritualizada,
quando estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai Consciência Amorosa, meu corpo não seria um transtorno e impedimento para minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas da consciência, que produzem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibrações produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam, também muda a aparência da matéria. Portanto, era possível que eu me concentrasse e baixasse as frequências da minha consciência a tal ponto que minha forma se tornasse visível aos olhos humanos, ao olho humano. Podia retornar aos meus discípulos e ser visto por eles. E assim eu fiz. Amava-os mais do que nunca e devia a eles tanto consolo e apoio quanto era capaz de dar depois da minha morte. Além disso, era necessário dirigir meu próprio poder dentro das suas mentes, com o fim de dar a eles o ímpeto e a coragem para continuar a obra que eu havia começado. Porém, quero que você saiba que a consciência individualizada que tenha ascendido em frequências vibratórias até os portais da dimensão criativa universal transforma-se em luz individualizada, uma consciência individualizada que não necessita de nenhum corpo para expressar e desfrutar de tudo que a consciência gloriosa possa conceber nos reinos espirituais mais altos. É um supremo estado de ser e de encantamento, sem nenhuma das necessidades, desejos ou impulsos experimentados por aqueles que não tenham ido mais alto e além do ego. Enquanto você estiver na Terra, sua mente permanece ancorada em certos padrões de frequência vibratórias, presa num corpo que tem suas próprias necessidades. Se sua consciência verdadeiramente se elevasse para mais além desses padrões, seu estado terreno desapareceria. Quando eu estava preso no corpo, também estava, em grande medida, confinado a esses padrões de frequências vibratórias de consciência. E mais, a imaginação sozinha não pode levar-se além das suas experiências passadas, e, portanto, você está confinado em seu passado, que você projeta para o seu futuro. Contudo, pouco a pouco você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar nas dimensões espirituais mais elevadas e que podem mover-se mais além dos seus atuais limites de consciência. Elas registrarão para você essas maravilhosas experiências e estados de ser mais além dos seus, aos quais você mesmo poderá aspirar. Deste modo, você irá adiante em níveis ou passos de desenvolvimento espiritual. Cada passo traz a você uma visão mais elevada do que pode ser alcançado, e a partir dessa visão, você formula uma nova meta. Com essa meta sempre presente, você trabalha para purificar-se da influência contaminadora dos impulsos de ligação-rejeição da existência terrena. Passo a passo, você transcende o seu ego. Quando transcende o seu ego e ele morre dentro da sua consciência, você então está plenamente vivo no Pai Consciência Amorosa e encontra a realidade do reino dos céus em sua vida, em si mesmo e ao seu redor. Para permitir que você alcance esses picos de amor, alegria, harmonia e êxtase, eu vivi, trabalhei e morri na Palestina e vim agora a vocês nessas cartas. Não permita que o meu trabalho seja em vão nessa segunda vez. À medida que ler essas páginas, busque, medite e ore para receber inspiração.
Chegará a sentir a resposta do Pai e, se escutar cada dia com atenção, ouvirá a voz do Pai. Essa voz está sempre com você. Retire as barreiras criadas por sua própria vontade. Abra-se para receber a força, o poder, a inspiração e o amor diretamente do Pai Consciência Amorosa. Leia e releia essas cartas para que possam ser, finalmente, absorvidas em sua consciência. Enquanto você o fizer, estará viajando rumo à luz e irradiará luz para os demais. Tal luz não é luz como a da eletricidade, mas sim da mesma natureza da consciência universal, que descrevi para você em minha carta 1. Portanto, enquanto irradiar a luz, irradiará o amor incondicional. Você promoverá o crescimento e o desenvolvimento espiritual de qualquer outro ser vivo. Desejará alimentar e nutrir, trabalhar para promover proteção, cura e educação. Você desejará ajudar no estabelecimento da lei e ordem amorosa na qual todos poderão viver em harmonia, com sucesso e com prosperidade. Você estará no reino dos céus. Ao mesmo tempo, não se iluda. Enquanto são dados os passos para apresentar essas cartas ao mundo exterior, haverá exatamente as mesmas recriminações, a mesma condenação, os mesmos falatórios de Satanás, do diabo, como houve quando ensinei na Palestina. Ânimo, reze para ter coragem. Aqueles que suportarem até o final se elevarão por cima da confusão e da violência e descansarão na paz e na alegria do reino. E assim terminamos a carta 3. E aqui está a carta 4. Bem-vindos à carta 4. E aqui é a história da crucificação dita pelo próprio Mestre Jesus, com toda a sua humanidade, nada muito floreado, não, ele não estava nada bem, nada feliz, nada satisfeito, entendendo e vendo que fez o que pôde, não foi possível perceber que tudo foi captado, se entristeceu com os discípulos, sabia que precisava que Judas fizesse o que fez, teve muita compaixão, mas que aquele momento da crucificação, pelo que ele foi antes, né, orar, ele não viveu todo aquele sofrimento que se imagina. E ele ficou livre. Ele fala aqui, né, da grandiosidade que foi ele se desfazer desse corpo, estar mais próximo do Pai, consciência amorosa, e que o nosso sofrimento com esse dia só aumenta o campo de energia, de medo, de dor e sofrimento do próprio planeta. Então a gente cria, né, com esse pensamento, com essa dor, com essa tristeza desse dia, um campo emocional do planeta que não precisa, desnecessário. Ele mesmo aqui falou: olha, não preciso descrever o meu julgamento, minha crucificação, não tem importância. O que importa é que eu fui feliz, morri e fui levado em uma luz gloriosa. E como ele se preparou antes, nem foi uma dor para ele estar passando toda aquela tortura. Então, essa grande lição, ela é muito forte para toda a tradição que a gente já viu e viveu e ouve até hoje, e, e quebra muitos paradigmas, né? Não são todas as pessoas que vão ter coragem de estar nessas leituras e viver cada leitura com êxtase, com alegria, com amor, porque leva susto, né? Leva susto. E, quiçá, né, tenha um coração aberto para ouvir coisas diferentes e assim trazer um pouco mais, né, de abertura de consciência. Ele fala que, olha, leia e releia essas cartas, peça orientação, se prepare antes para que vocês recebam inspiração, porque o negócio é assim, é,
É uma coisa atrás da outra que você falava, gente, não foi isso que eu ouvi antes, não é isso que me disseram, não é isso que está, ou não, ou nem está em lugar nenhum, né? Então, fica aí, o desafio de estudar as cartas de Cristo é essa, ouvir e ler com a mente bem aberta. Então, semana que vem a gente continua. Agora a carta 4, hein? Nós já estamos indo para metade, porque nós temos 9 cartas, e a nona carta é praticamente um compilado de tudo, um reforço do que ele foi falando. Então, nós vamos estar indo na metade dos ensinamentos. Então, parabéns para quem chegou até aqui, e a gente se encontra na próxima semana. Fiquem todos bem, refletindo tudo sobre tudo isso. Até lá.